Olá a todos, mais um Pod The Bridge, e é um privilégio poder estar aqui com pessoas da arte, da cultura, e que vai trazer aqui algo fantástico para todos nós. Estou a receber aqui novamente a Verônica, que já esteve conosco. Olá, Verônica. Olá, pastor Eliseu, tudo bem? Prazer enorme estar aqui novamente. Verônica, roteirista, cineasta, tantas atividades que ela está envolvida em Portugal. É uma grande ponte do meio evangélico também para esse circular, e é fantástico poder estar novamente contigo. Hoje trouxe amigos e pessoas que fazem a diferença num contexto cultural, contexto de arte, e estou a receber aqui, vou começar por quem está à minha frente, o diretor de teatro e cinema, Adiel. Eu não vou arriscar o sobrenome. Hazait. O Adiel é um diretor muito reconhecido lá no Brasil, e não só, penso eu, na América Latina e não só. E hoje tenho certeza que vamos conhecer bem alguma história, aquilo que arde o seu coração e o porquê eu trouxe aqui a Portugal. Do meu lado tenho o Renato, que eu conheci, é um homem também que trabalha nessa área da cultura, da arte. Renato, olá, tudo bem? Muito prazer, uma satisfação aí estar... E aproveita e se apresenta também lá um bocadinho. O poder da amizade, né? Okay. E dos propósitos, né? Eu trabalho com comunicação já desde jovem, e a gente vai se conhecendo ao longo do caminho. Já conheço a Verônica, não vou dizer quantos anos, também nem me lembro muito bem, mas são alguns anos. Quase 30. Tem bastante tempo, viu? Somos jovens há mais tempo, né? A Adiel também é um grande amigo, um irmão também, que a gente já tem algum tempo de relação, inclusive ligado a esta área, né? Foi por conta disso que nós nos comunicamos no propósito daqui, né? Porque a gente foi falar de um filme muito bonito, inclusive, que é escrito por ele, chamado Depois do Mar. E ele está Depois do Mar, agora ficou no Brasil por enquanto, né? E eu tenho a minha relação com a comunicação. Eu entrei para a Rede Globo, né? Eu era bem jovem e passei por lá um bom período de 12 anos, entre as estruturas de grandes produções, de novela, e desses eventos de fim de ano, Roberto Carlos, essas coisas todinhas. Eu acredito que, né, Verônica, no auge da televisão da Rede Globo, que foi ali os anos 90, e hoje a gente tem essa relação com a comunicação um pouco mais social, mais sociável, que ela se abrange a falar de turismo, a falar de cultura, a falar de história. É um pouco disso que nós estamos fazendo aqui em Portugal, reconstruindo as pontes através dessa história tão bonita que é a cultura, e que foi construída ao longo desse tempo aí, que eu ainda acredito que nós somos portugueses, né? Temos a nossa raiz, com certeza. Acho que quase toda. E é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Nessa mesa, né? Eu vou fazer uma pergunta e já aproveitar também. E para mim é um privilégio, quero dizer, Brando, obrigado. É um privilégio também receber-vos. E ia fazer uma pergunta já ao nosso querido Adiel. Ele vai estar em umas regiões mais bonitas de Portugal, do país, do qual eu aprecio, já tenho dito, estava numa conversa antes do programa, e a dizer que sempre é uma região que eu todos os anos vou estar, e sempre estou e passo por lá. Tem bons restaurantes, ok? Que bom. Vai comer bem, com certeza. Além de ser considerada a vila, uma das vilas mais antigas, isso depois há alguma controvérsia, mas isso nós não vamos entrar aqui. Ficamos com o melhor da história. Exato, ser a vila mais antiga, mas uma região com muitas freguesias. Então a pergunta ao diretor, e por todo o contexto histórico que eu já tive a estudar um bocado, o que levou o diretor a sair do Brasil e vir até Portugal, a esse extremo norte, para desenvolver este trabalho, um trabalho, penso eu, que é, como que eu falo, de coletar dados, é isso? Eu acho que é melhor
responde o diretor, a gente completa. Eu acho que o artista é movido a desafios. Entendeu? A gente vê muitas pessoas, por exemplo, né? Tem muitos atores que nunca fez um texto de Shakespeare. Então, é um grande desafio. Porque aí você não pode improvisar. Entendeu? Você tem que falar o texto que está ali. Então, no meio do teatro, no Brasil, a gente fala caco, né? Quando você bota ali um texto que não estava ali no texto. Então, a gente é movido a desafios. Às vezes você monta um espetáculo, uma peça pequena. Não, vou agora montar um musical. É um desafio, porque é muito difícil montar um musical de boa qualidade, né? E quando o Renato me fez a proposta de vir para cá, eu me senti desafiado como artista. Porque, assim, como eu estava te falando ali, falando pro pessoal ali, a gente começou há muito tempo atrás, mais de 40 anos, eu acho, em 1978, 77, mais ou menos ali. A gente começou a fazer teatro na rua, isso no meio cristão, porque eu trabalho fora também no secular, vamos dizer assim, né? Então a gente ia para os trens da Central do Brasil, né? Para quem conhece, a gente fazia teatro invisível, se é que você vê pegadinha, isso é uma técnica de teatro bem antiga, né? Até aquele você realmente tinha aqueles Você Decide na Rede Globo, você lembra? Aquilo também lembro. É uma área teatral. Okay. Em que era o teatro fórum, né? Que as pessoas faziam a peça e escolhiam o final da peça. Então, por exemplo, uma mulher ia matar o marido, ela parava, congelava, aí parava o espetáculo e pergunta ao público: ela deve matar o marido? Não deve, tu não deve, entendeu? E aí matava o marido. Né? Depois, então, assim, muita coisa que você vê na televisão, que o pessoal pensa, aquilo veio do teatro, né? Então a gente é movido aos desafios, né? Então, esse convite para mim, para vir para cá, é tipo assim, começar do zero. Vim para cá, né? Eu estava vendo a Verônica falando, o Renato, as pessoas falando como é que é a cultura aqui, como é que são as pessoas. Lógico, você já tem uma certa bagagem, você já tem certo conhecimento da coisa. Porque eu estudo muito teatro há muito tempo, eu fiz escola de teatro, eu fiz cinema. Então, assim, eu estudei, por exemplo, conheci um pouco do cinema português, né? Do teatro português, né? Especialmente Gil Vicente, enfim, tem vários autores portugueses interessantes. Por exemplo, A Barca do Inferno é um texto português, eu já tinha estudado isso na escola de teatro, e é bem interessante, né? Porque é um teatro bíblico medieval, né? Então, aquela época do teatro católico, aquela coisa. Mas montar um espetáculo, isso é um desafio, né? Nos dias de hoje. Então, eu vim movido a isso, movido a esse desafio de artista. Mesmo assim, mais dobrando o galo da Boa Esperança, eu já estou com 64, né? Tem gente que fala no Brasil, cara, você vai agora com essa idade, não sei mais o quê. Mas qual é o motivo, né? E, inclusive, tem uma pessoa que é muito conhecida, não sei se você conhece, o Jaime Kemp, sim. Um missionário Jaime Kemp. A gente é da mesma igreja lá de Moema, né? Eu morei algum tempo em São Paulo e a gente era da mesma igreja. Lá na igreja ele falou que estava vindo para Portugal, né? Para desenvolver o ministério dele. Porque, caramba, o cara está com 86 anos, entendeu? Tá com câncer na próstata, entendeu? E veio para cá movido, né? Por um desafio que Deus deu para ele. Ele é moleque, não sei onde está, vou até de repente procurar ele. Mas, você imagina, um senhor de 86 anos com câncer. Aí sempre que eu estou a fim de desistir, eu lembro dele. Não pode. Né? Uma motivação. Motivação. Né? É uma referência, né? Não só por causa dessa coisa, mas assim como a história desse homem de Deus, né? Enfim, movido. Nós, artistas, somos movidos a desafios, assim. Né? É verdade. Não, eu acho que não são só os artistas, mas que o ser humano precisa de desafios. Existe um casal, que são americanos, e Goslan é um mentor para mim, e a sua esposa também, Elizabeth. Eles foram diretores de uma das nossas escolas bíblicas em Portugal, e eles ficaram presos quase 20 anos. E chegou o tempo, eu disse, vou me reformar. E todos nós pensávamos, eles vão voltar
para os Estados Unidos e vão ficar com a família, fazendo o papel do avô, né, da avó. Mas o facto que não aconteceu isso, eles foram para Angola e estiveram em Angola. E hoje, depois de 10 ou 15 anos, penso eu, já tem outro instituto formado com teológico por eles. Então, o sonho comanda, né? Não se pode parar. A gente tem agora, né, uma relação com o Dr. Augusto Cury, diretamente, e por termos acesso a ele, e indiretamente por estarmos desenvolvidos com os espetáculos que foram formados através dos livros, né? E o principal que a gente foi o trabalho que a gente iniciou, inclusive a conversa, é o futuro da humanidade, com o Cadu Moniterno, que é um amigo lá da época lá da Rede Globo, ele que fez uma conexão. E na hora que nós nos reencontramos, eu reencontrei com o Dr. Augusto Cury aqui no Coliseu, né? Tivemos a oportunidade de estarmos lá, né? Estive lá também, foi muito Estive envolvido bom. ali numa parte da produção relâmpago ali, num suporte ali da produção diretamente com o Dr. Augusto Cury, e nós nos tornamos associados dos espetáculos. São 4 espetáculos, começando pelo Vendedor de Sonhos, que ficou agora para o ano que vem. Inclusive, estamos envolvidos juntos nessa... Verônica vai ser a nossa condutora dessa informação de imprensa, vai nos ajudar a botar isso aí com mais qualificação e espalharmos por esses veículos da Europa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessa parte dos sonhos. Quando o ser humano deixa de sonhar, ele perdeu a vida. Porque é o sonho que te move. É o sonho que te faz, né? Que te faz acordar e falar, pô, eu tenho um sonho de comprar aquela bicicleta. Né? Mas se ele não mover, ele tem os... Vai ficar só no sonho. E aí o sonho, ele te motiva. Pô, aquela bicicleta. Aquela bicicleta. Mas como é que custa não sei quantos euros? Estamos em Portugal, na Europa. Então custa 100 euros. Mas eu só ganho 15. Entendeu? Então, o que tu vai poupar? Como é que tu vai ter mais? Então, aquilo te inspira, te faz se mover por algo. E quando a gente encontra bons sonhos e bons propósitos que se integram ao sonho, a vida fica melhor. Por mais que seja difícil alcançá-lo. Entendeu? É um caminho. Lembrando, com base no que o Renato falou e o que o Adiel falou, eu quero falar 2 coisas bem rápidas aqui. O Adiel, ele é o precursor do teatro cristão no Brasil. E eu falo isso para todo mundo porque a gente tem que honrar, né, as pessoas pela garra, por tudo que fizeram, por tudo que construíram. E foram muitas orações, né, Adiel? Muita dedicação, ele, a esposa. E eu conheci, depois de alguns anos, conheci um grupo do GV. A gente começou, eu já fui na vibe do cinema cristão. A gente lançou esse nome no Brasil, Cinema Cristão. E eu tive uma experiência sobrenatural que eu lembrei agora, o Adiel contando. Eu morava no Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Morava em São Paulo, Deus nos levou para o Rio de Janeiro, eu e meu filho. E eu frequentava a comunidade Zona Sul, que ficava a 10 minutos da minha casa, né? E nós iniciamos o processo de cinema cristão no Brasil em 2012. Fizemos a primeira mostra de cinema cristão. Nesse primeiro dia, já tivemos mais de 90 profissionais. Começamos o evento 9 horas da manhã, era 11 horas da noite, com mais de 90 pessoas. E o pessoal dizia assim, pô, não dá para ficar aqui de madrugada? Aí eu falei, cara, o negócio deu certo, né? Emplacou. Pô, ninguém queria ir embora, o pessoal queria ficar. Eu falei, não, eu preciso entregar a casa aqui, né? Enfim, aí naquele dia eu lancei os encontros de cineastas cristãos. Só que eu já tinha feito um encontro de artes em 95, quando eu trabalhava na área televisiva, na Vila Madalena, em São Paulo. Depois eu fiz mais 4 encontros às artes no Rio de Janeiro, 2009. E aí lançamos encontros de cineastas e artistas. O que aconteceu? Fevereiro de 2013, porque a mostra foi em 2012, em outubro. Em fevereiro de 2013, iniciamos os encontros de cineastas. Quando chegou em novembro,
eu falei, cara, todo mês no Rio de Janeiro, um mês eu ia para Curitiba, outro mês eu ia para Campinas e fazia então esse tour e tinha encontros com mais de 100 artistas no Rio. Então, assim, foi uma experiência, né, como o Renato falou antes, eu gosto realmente de fazer conexões. Só que aconteceu, em novembro de 2013, na comunidade Zona Sul, foi uma senhora chamada Marilyn Hickey. É uma americana que tem hoje ela deve beirando nos 90, 2013, já passou, já tem mais de 90 anos. Ela estava com 81 anos, alguma coisa assim. E essa senhora, um toquinho de gente, estava nessa igreja com 120 intercessores. E sabe, aquela coisa que você está esperando o evento começar? E eu tive uma experiência muito louca. Eu sentada lá com meu filho, né? E eu fazendo meus cálculos. Poxa, lançamos a mostra. 2013 fizemos todos os meses tantos encontros. Fizemos em outubro o primeiro Festival Nacional de Cinema Cristão, o FIC, na TV Boas Novas, que foi para os 4 continentes, que foi feito ao vivo pela TV Boas Novas. E eu lá contando. Fizemos tantos encontros. Quando eu termino de fazer na minha contagem, de repente sobe naquele palco, que eu estava lá na galeria, que a igreja é grande, né? Sobe uma mulher, um toquinho de gente. E ela começou a falar do ministério dela com muçulmanos. 80 anos. E eu comecei a descer a cadeira. Eu fiquei com vergonha, gente. Eu falei, meu Deus, me perdoe, porque eu fiz uma contagem aqui de quantos encontros nós fizemos. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, Deus, nunca mais eu vou fazer uma contagem. Eu estou com vergonha de ver uma senhora que viaja todos os anos para a Ásia para evangelizar muçulmanos. E aquilo foi tão inspirador para mim. E a mesma coisa que o Madiel falou, do Jamie Camp. Eu, quando você está muito cansado, estafado, eu falo assim, eu não posso parar. Se essa mulher, ela com a idade dela, ela tem um programa nos Estados Unidos com mais de 3 milhões de espectadores. E eu falo, cara, o que eu estou fazendo diante do que uma mulher agora com 90 e poucos anos? A gente não pode parar. Existe acho que penso que foi o Renato que disse sobre que nós estamos, o tempo urge, pensa isso, estamos muito próximo dos grandes acontecimentos que o cristão espera e aguarda, né? E tem um dito na palavra de Deus que fala que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. As pedras. Não, às vezes claro que é fácil, né, num contexto, observar isso e refletir um pouco sobre isso, mas às vezes há uma certa dificuldade, né? O que são essas pedras, né? O que é essas pedras, né? Somos nós, são os líderes cristãos, evangélicos, pastores, quem são essas pedras? Ou até pessoas que nem conhecem, não têm experiência com Deus. Exatamente. E estão falando de Deus. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É isso que eu tenho visto. É isso que eu tenho percebido hoje, nesses últimos tempos, podemos dizer os últimos tempos que passaram, ou nos últimos tempos que estão por vir, né? A gente pode colocar, inclusive, esse entremeio. E a gente tem visto um novo momento onde as pessoas estão tomando posse de riquezas, podemos dizer. A riqueza pode-se dizer de N formas. Pode-se dizer a riqueza familiar, que para mim é a maior instituição do universo, de extrema relevância, e a falta da família, desse entendimento do que é a família nos dias de hoje, que está levando as pessoas a um desmoronar, né, da essência. E assim,
esse tempo, que é esse novo tempo agora, que as pessoas estão ficando, estão nas redes sociais, o telefone não sai do nosso colo, né? A gente praticamente hoje é como se fosse o segundo coração que pulsa. Eu falei, meu Deus, onde é que está meu celular? Sim. Na verdade, não é mais celular, né? É um pedaço de ti, né? E as pessoas estão abrindo a boca para glorificar a Deus, né? O Deus que a gente conhece, o Deus que a gente entende, ainda mais a gente tratando-se de Brasil, brasileiro, que foi um pouco forçado a se abrir um pouco sobre essa realidade e essa verdade. Aí é onde é que eu quero chegar nesse contexto. As instituições já estão prontas, as igrejas estão prontas, existem N formação de líderes, cada um com a sua percepção, a sua visão de tratar, de lidar, e a gente pode ficar só com os méritos, né? Existem N coisas que a gente poderia abrir a boca e falar, mas a gente fica com os méritos desse coração que tem o ímpeto de levar esse caminho, né? Esse novo caminho, olha, existe uma chave que tu pode abrir aquela porta e encontrar o caminho de se salvar desse caos, né? E o caos está exatamente na nossa mente, entendeu? E eu vejo aqui em Portugal, com algumas pessoas que eu convivo, portugueses, falam, eu estou farto desta vida, eu preciso mudar de vida. E, na verdade, ele até não tem uma vida ruim, entendeu? Mas falta aquele alívio, aquele entendimento de paz e, assim, é ali que é o caminho. Então, acho que é essa percepção que a gente se juntando agora, tanto o que já existe como instituições, igreja, liderança e tudo mais, e nós, da comunicação, que sabemos nos comunicar, que a gente pode, de alguma forma, de algum jeito, falar assim, ei, o caminho é aquele ali, entendeu? Era por ali. Mas então, não ter medo, né? Um dos grandes evangelistas da atual português, e num dos grandes livros, que escreveu vários livros, ele disse, eu não tenho problema em quando eu chamar a responsabilidade para mim, né? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas eu não tenho problema, porque eu sou filho dele. Mas quando esta verdade, ou essa pessoa melhor chegar até mim, eu vou indicar o caminho. O caminho é ele, realmente. Mas eu não tenho problema, eu quero ser luz. Sim. Eu quero desenvolver. Mas eu queria trazer um outro tema, e talvez o querido Adiel pudesse também falar um pouquinho também, gostaria também de ouvir, sobre nesse período de tempo que eu nem era nascido ainda, não era bem jovem. Quando ele começou, tinha provavelmente uns 8 ou 10 anos, pelo que eu percebi aqui pela idade. O Adiel já estava a trabalhar na área das artes, penso eu. E o que mudou hoje? O que nós ainda podemos oferecer para essa sociedade que mudou drasticamente daquilo que nós vivíamos lá atrás, né? Hoje nós vivemos, a nossa realidade é diferente. Penso eu. Posso estar no outro mundo, mas penso eu, né? Eu tinha uma realidade totalmente diferente. O Renato falou sobre o telemóvel, as redes sociais e tecnologia. Hoje atualmente, nós estamos rodeados, né, por tecnologia. Mas o que mudou em relação a esta arte? Talvez propriamente cristã, se quiseres falar, ou meio secular também, fica à vontade. Eu considero o teatro assim, ele é a raiz de várias artes. Tem muita gente que não sabe, mas ele é a origem de várias, né, do cinema, do circo, de tantas outras artes, né? Então, numa peça de teatro você tem música, que é a trilha sonora, tem o cenário, que é a pintura, tem o texto, que é a literatura, né? Então, ele é a origem da arte, uma das origens, né? Tem, lógico, a pintura é bem antes, mas dentro vamos colocar assim, que o teatro é uma síntese,
né? Cinema também pode ser a sétima arte por causa disso, que tem várias colocações dentro dentro do cinema, né? Então ele é uma ferramenta, eu vejo assim como uma ferramenta para evangelismo. Uma vez eu vi um pastor, né, falando que a gente estava querendo substituir o pastor no púlpito. Não é isso. Ele é uma ferramenta, né? Ele é um método para evangelizar. É um método. Nunca vai. É como o teatro, né? O teatro sempre vai ser teatro, né? Às vezes eu, com a minha esposa, que ela também trabalha na área, formada em artes, e a gente discute isso. Você tem que se atualizar, que não sei mais o que. Imagina só, ele está falando, teatro é sempre teatro. Ele nunca vai mudar. Ele pode botar coisa nova ali, inventar um treco qualquer ali, mas ele vai sempre ser. A peça de Shakespeare vai ser sempre a peça de Shakespeare. Não adianta você tentar mudar. Você pode até botar uma roupa, um figurino atual, né? Você pode fazer alguma coisa desse tipo, mas ele sempre vai ser o teatro de Shakespeare, o texto de Shakespeare. Então, o que muda, a arte, ela consegue, né? Ela tem essa coisa da simbiose, a mudança, né? Essa coisa da alma. Assim, eu sou suspeito de dizer assim, eu até estava falando para alguém, eu até falei para o menino, eu esqueci o nome dele agora, que a gente deixou lá na... Devaí. Eu posso afirmar a você, assim, não é uma... A gente fala, né? Tem aquele costume de crentes, Deus abençoe, onde você quer lá? Aquelas frases prontas, né? Muita gente vai se converter, glória a Deus, não sei mais o quê. Amém, né? A gente tem que, né, proclamar mesmo, dizer. Mas eu posso dizer a você, a gente tem uma peça chamada O Inimigo, que eu escrevi no início dos anos 80. Muita gente se inspirou, vamos dizer, colocar assim, não vamos dizer que copiou da gente. Muita gente se inspirou nessa peça e fizeram outras peças dentro disso, né? Então, desde aquela época, quando a gente começou a fazer no início dos anos 80, né, porque a gente estava na rua, fazer peças de rua, e com aquela coisa, fomos desafiados a ir para o teatro. Uau, ir para o teatro! Né? Nossa, eu nunca vi falar de um grupo de teatro de igreja e ir para o teatro, não tão espetáculo mesmo. Pode ter existido, mas naquela época, para a gente, assim, era muito areia para o nosso caminhão. E a gente foi desafiado, o pastor me pediu, eu peguei um sketch, né, que a gente fazia, e transformei na peça O Inimigo. Entendeu? Então, aqui foi um desafio, porque sofremos muita retaliação espiritual. Tem já exagero, não sei mais o quê, isso é coisa da cabeça de vocês, espiritualizam tudo, que não sei mais o quê. Mas não, porque só a gente que viveu sabe, né? Muito principalmente eu, que fazia o papel do diabo na peça. Enfim, vocês têm uma ideia... Ficou com o melhor papel, né? Ninguém quer fazer. O mais difícil. Ninguém quer fazer. O mais difícil de atuar, né? O melhor papel, porque tem que ser mesmo verdadeiro, né? Era o que gera mais guerra, mais ataque do inimigo. Exatamente. Sofri vários. Depois, no outro podcast, posso falar só dessa peça do inimigo, vai demorar horas e horas e horas. Então, a gente pegou todas as agendas do grupo, a gente foi lá, a gente mais ou menos foi em 5.500 igrejas, desde aquela época. Muita gente. E se converteu, a gente fez assim, tem igreja que se converteu 150, 300. A gente foi no presídio lá do Paraná, acho que esse nome do presídio agora, Jesus, depois eu lembro, um presídio que tem famoso ali, se converteu 1.080 pessoas numa tarde ali. A gente foi no Teatro Casa Nova, em Belo Horizonte, se converteu 749. A outra é 7 e pouco, 50, não sei o quê. Tem lugar que nunca não se converteu nenhum, porque às vezes eu sou pastor, então a gente faz o apelo, todo pastor passa por isso, um dia ele passa por isso. A gente faz o apelo, ninguém vem à frente. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que alguém no ministério está em pecado? É a minha palavra. Você pensa que, né? E você pensa que aconteceu alguma coisa, mas aquilo, a palavra de Deus jamais volta vazia. A gente tem inclusive, dois testemunhos muito fortes, que a gente, assim, toda vez que me lembro disso, me emociona bastante. Porque, assim, uma vez a gente estava na favela Nova Holanda, lá no Rio de Janeiro, fazia a peça lá dentro da favela, junto com o pastor Odilton, pastor muito querido nosso, inclusive ele é um dos trabalha junto com o pastor Silas Malafaia. E aí a gente faz uma peça que criou uma expectativa muito grande. O grupo GV, né, para
trazer pessoas ali na favela. Tá, quando a gente começou a peça, que muito de bandido, cheio de fuzil, metralhador, tô assistindo a peça, aí cantando louvor, ele tava com fuzil assim, cantando junto com a gente. Bom, beleza. Fizemos um apelo. Aí pensei, vai vir uma galera, né? Não veio uma pessoa à frente. Aí o pastor ali me olhando, as pessoas me olhando assim, fazendo um apelo, insistindo, quase pedindo pelo amor de Deus para vir na frente, me lá buscar a pessoa, mas ninguém veio à frente. Aí acabou, né, tal, aquela coisa toda, beleza, tal. Muito bem, fomos embora. Na terça-feira, isso foi no domingo a peça. Na terça-feira liga o pastor ali pra gente, chorando. Ah, meu Deus, não sei o que aconteceu. Eu fiquei preocupado, né? Ele chorando, pedindo perdão, não sei mais o que e tal. Adiel, ninguém veio à frente, mas sabe o que aconteceu? Um cara lá na igreja, um menino, um adolescente de 15 anos, teve um tiroteio na favela, que seja normal para quem é carioca, sabe como é que é. Inclusive, agora nós temos lá no Rio de Janeiro o aplicativo de tiroteio. Nossa. Onde tem tiroteio, sabe? Ali, não vou por aqui porque está tendo tiroteio. É sério mesmo. Esqueci o nome agora do aplicativo. Mas... Tira-teima. Não é tira-teima, né? Tem até a ver. Bom, enfim, aí o menino pega e levou o tiro, né? O garoto tava morrendo, levou o tiroteio, tá aquela coisa toda, e o irmão dele, não morre não. Falando pro irmão não morrer, né? Ele, não, eu aceitei Jesus na peça domingo. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Né? Tem outro testemunho também que eu até comentei com o pessoal do grupo, por que você indo para Portugal? Eu falei do desafio, falei assim, eu preciso também um tempo para mim, eu quero pensar um pouco, orar, eu quero fazer novas coisas, eu quero, né, em muitas coisas eu quero ir para lá e tal. E além disso, teve uma irmã, que eu estava na igreja Maranata, lá na igreja do pastor Paulo Brito, e eu estava lá, acabou a peça, aí o pastor, ei, como é que você está? Não sei mais o que, o pastor, é o seguinte, quer que eu fale a verdade? Eu falo, claro, fala a verdade. Aí eu falei assim, tô a fim de chutar o pau da barraca. Não tô mais aguentando mais fazer a peça. Tô muitos anos, mais de 40 anos, não tô aguentando mais, pastor. E tal, que isso, vou orar por você, que não sei o que lá. O pessoal da igreja levantou a mão, orou por mim, acabou o culto, aquela coisa, né? Todo mundo se confraternizando, e abraça, e beija, e come salgadinho, que a gente adora comer, né? A gente comendo e tal. Aí chega uma irmã, falou assim, Adiel, não desiste não. Eu me converti na peça em 1800 e garotinho lá, falando data, eu não lembro, né? Lá, eu tava lá na igreja, me converti, fui ser missionária. 2 anos depois fui preparado, fui missionário lá na África. Aí é mesmo, que benção e tal. Sabe quantas pessoas se converteram? Aí eu falei, quantas? Uma. Fiquei 5 anos lá e se converteu uma pessoa. Eu falei, puxa vida, mas escuta só ela falando. Passou 5 anos, eu voltei, só de um adolescentezinho que é lá, um garoto que é lá. Ele aprendeu a Bíblia comigo, ele aprendeu português através da Bíblia, que eu estava para ele, cantava aquelas músicas, Deus te ama e eu te amo, enfim, aí tá, acabou, voltei para o Brasil. Passou esses anos todos, eu estava esses dias em casa, chega um irmão, fulano, vem aqui hoje na igreja, vai ter uma surpresa para você. O que é? Não, uma surpresa, pode ser surpresa e tal. Ele foi na surpresa. Quando ela chega lá, quando ela vê lá no púlpito, era o pastor, aquele garotinho, entendeu? Que... Isso. Que é aquele garotinho que se converteu lá na África comigo. Aí ela falou, Adiel, eu me converti na peça inimigo e Deus me mandou para a África. E olha que esse cara fez, sabe o que ele falou para mim? Que multidões se converteram e fundou centenas de igrejas na África. Milhares de pessoas foram curadas. Sabe por quê, Adiel? Porque um dia eu vi a peça inimigo. Aquilo me emociona até hoje, lembro disso. E me emociono. Forte, né? Porque tem muitas coisas que aconteceram comigo. Vi milagres na minha frente. Pessoas... Eu quebrei aquela víncula de um cara uma vez na peça. A peça inimigo é uma peça muito forte. E eu jogava o cara pro lado, jogava pro outro. No final da peça, ele quebrou aquela víncula. E você me perdoe, viu, irmãos? Assim, tá? Eu me emociono muito porque, sabe... Para quem viu a glória de Deus...
Nós estamos aqui porque em algum momento nós aqui, nós quatro, já viu a glória de Deus. Quando você vê a glória de Deus, cara, irmãos, nada me pode separar do amor de Deus. Nada. Pode acontecer o que for. Eu nunca vou perder a fé, porque eu vi. Não adianta você dizer para mim, Deus não existe. Porque eu vi. E não é só eu que vi. As pessoas viram. Eu quebrei a cabeça do menino, o Jefferson. E aquele fratura exposta, o osso para fora, assim. Aí às vezes eu conto isso para pessoas, isso aí foi uma alucinação coletiva. Porque todas as 18 pessoas viram. As 18 pessoas viram aquilo. O impressionante disso é que as 18 pessoas viram aquele homem enorme entrando lá dentro. Num CIEP lá no Rio de Janeiro, uma escola que tem lá. Aquele homem enorme, enorme. E botou a mão do Jefferson e falou, Jefferson, você está curado em nome de Jesus. Puff, na mesma hora, a gente se apavorou e viu aquilo. O que era aquilo? Aí, irmãos, eu não sei. Isso pode ser uma coisa de Deus, porque aquilo curou. Se for uma alucinação, a alucinação curou o Jefferson. Então, eu vi a glória de Deus. Então, eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar, porque eu vi. E todos na minha volta vêm. E todas as vezes que eu falo isso, a gente se lembra, todos choram, porque é uma coisa que marcou. Então, fazer a obra de Deus, estar envolvido, o que a gente recebe em troca, o que é isso. E a gente é movido a desafios, acho que essas coisas que Deus nos dá, entendeu? Então, essa peça, especialmente, ela desafia o inferno. Porque não é uma peça normal, sim, você... vamos dizer assim, sim, é normal. Mas a gente bota de uma forma em que as pessoas se veem nela. Domingo retrasado, eu estava na igreja lá, sentei lá para ver o culto, lá, escondidinho lá para ninguém me ver. Aí um cara me viu, um irmão querido, agora querido, ele sentou do meu lado e falou, Adiel, você continua fazendo a peça do inimigo? Eu falei, continuo. Não para não, Adiel. Sabe o que aconteceu? Eu ia me matar tal dia, assim, eu não lembro, né? Eu vi a peça do inimigo, eu estava indo me matar. E eu desisti cada vez que eu via vendo a peça, porque tem uma cena da peça e o diabo falando pro cara. Eu vou levar você vai se matar. Você vai morrer. Você é feio, você é idiota, você é burro. Você fez isso, as acusações que o diabo faz, né? E as pessoas se veem naquilo, entendeu? Então, é uma peça muito forte, né? É uma peça que levou muitas pessoas a Cristo. Milhares de pessoas se converteram. Só para terminar aqui, que eu posso ficar aqui, como falei, muito tempo. A gente foi fazer um congresso de pastores da Igreja Batista da Serra dos Órgãos. E a gente fez a peça lá. Quando acabou a peça, a gente foi lá para uma barraquinha, todo mundo tinha uma barraquinha para vender as camisetas, aquela coisa, né, de crente, né, e tal. A gente vendendo camiseta, e a gente faz aquela fila, assim, de 15 pastores, todos pastores. Aí via tudo e falava assim, eu me converti na peça em 1980, não sei o que, eu me converti lá no céu, que ela me converti. Então a gente se emociona de ver que isso, teatro, ele não é uma ferramenta que a gente consegue alcançar as pessoas. Entendeu? As pessoas se veem naquilo, ela consegue se enxergar. É como o cinema. Né? Eu fiz um filme, acho que a Verônica viu, o Renato me viu, um filme que eu fiz, um curta, chamado Chiu. O Chiu é... Porque o cara violentava a mulher todo dia dele. Todo dia ele violentava a mulher dele. É uma história verídica. E eu fiz um filme curta, ele não é cristão, é um filme secular, que fala sobre violência doméstica. E quando eu levava esse filme para as pessoas verem o filme, as pessoas se viam, as mulheres começaram a chorar, porque elas se viam naquilo ali. Então a arte, ela é viva. Ela consegue transportar, né? O cinema, o teatro que a gente faz, as pessoas veem aquilo, se encontram naquilo ali. Então ela consegue transmitir a mensagem que a gente precisa dar. Né? Não sei se eu consegui passar o que o irmão queria. Consegui. Até me perdoe, porque eu sou muito emocional. Acho que a coisa da idade velha também fica... Não. É porque é o Espírito Santo, né, que move. O que é interessante, né? Falando, né, das mudanças dos anos 70, 80 para cá,
O teatro, ele é muito estratégico porque ele é muito comunicativo, pessoal, né? Você está lá no palco, mas você olha para a pessoa, você gesticula muito, se expressa muito, você usa muitas emoções, né, os atores, e aquilo impacta muito o coração das pessoas. Já o cinema, ele já tem algo muito interessante de uma forma diferente. Por exemplo, né, aqui nós fizemos esse filme, O Reencontro do Amor, que nós temos depoimentos de casais que só faltava assinar o divórcio. Viram o filme, pediram perdão, se reconciliaram e estão juntos até hoje. Que faltava só assinar o divórcio. Então, você posta um vídeo hoje no YouTube, em qualquer canal, um streaming, pessoas do teu lado são alcançadas e pessoas do outro lado do mundo. Então, assim, o teatro, ele tem um impacto muito forte porque ele é mais, eu digo que ele é mais pessoal, porque você consegue falar com o público. O cinema, você não fala na mesma linguagem, na mesma forma, mas ele alcança pessoas que nós jamais conseguimos ter um contato um dia. Então, você posta um vídeo, pessoas lá na China, na Ásia, na África, em qualquer lugar do mundo, pode assistir ao mesmo tempo que você assiste. Então, esse poder de comunicação é algo, assim, incrível. E o melhor de tudo isso é que nasceu no coração de Deus. E Deus entregou na nossa mão ferramentas, talentos, para a gente, através desses talentos. E a gente precisa descobrir, né? Eu falo muito sobre missão pessoal. Gente, sábado passado eu ministrei para um grupo de mulheres na minha igreja, na MIF do Barreiro. Né? Eu estou aqui nesse tempo. Deus me trouxe nesse tempo. E o que eu tenho feito com os meus talentos? Né? Como eu tenho desenvolvido? Porque eu vejo assim que pelo talento você desenvolve projetos. O dom, Deus usa você através do dom de uma maneira diferente, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Então, Deus não olha só para mim, porque se Ele olhasse só para mim, quando eu morrer ou partir, acaba aqui. Então, Deus olha através de mim para as próximas gerações. Mas Verônica, quando estava a escutar o Adiel, e também está a escutar aquilo que estás a dizer, lembro que nós passamos, sou pastor, eu trabalho na área das artes, sou pastor das artes dessa comunidade, uma das igrejas mais considerada a mãe da igreja cristã em Portugal. Ah, que bom. E eu, às vezes nós ministramos exatamente como o Adiel disse e nós não vemos resultado. Há 10 anos aconteceu para isso estar a acontecer aqui, eu era pastor de família na cidade de Évora, património histórico mundial, e eu senti muito desconforto naquele momento da minha vida. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez exatamente aquilo que o Adiel fez um pouquinho, talvez já fez várias vezes, não sei, talvez já fez várias vezes o desconforto, eu quero começar, eu quero experimentar, eu quero fazer, e não é questão de imaturidade, é de querer alguma coisa a mais. E eu falei, e agora, como é que eu faço isso? E numa grande formação que temos, que foi um pregador, David Cornfield, que vem dos Estados Unidos, e ele estava a ministrar aqui em Lisboa, e eu fui convidado, e ele pediu, qual é o teu sonho, né? O que queres fazer? Então eu tinha 40 e alguns anos, já tinha consolidado alguma coisa, e essa pergunta, então, colocas isto no papel. E eu fui escrevi sobre família, escrevi sobre, família. Mas o que eu faço de melhor? Não, o que eu faço de melhor? Sempre fui músico, desde os 7 anos de idade. Sempre trabalhei sou fascinado por arte. Um dos grandes problemas
E na minha cabeça foi a questão da arte secular, né? E a arte cristã, que eu não poderia ser, nem ouvir, nem poder apreciar alguma coisa que não fosse cristã, né? Fosse cristão, fosse evangélico. E esse era um dos grandes problemas meus, um dos grandes dilemas que eu fui só resolver depois de quase 30 anos. Percebe? Por quê? Achava que isso seria... Porque foi assim que eu fui ensinado. Percebe? Então, e tem tanta coisa bonita. Não tem? Bastante. Tem tanta coisa que fala aos nossos corações. Só uma parte. Eu fui visitar uma das nossas irmãs da igreja, uma senhora que é uma diaconisa nossa, e ela estava na Santa Casa da Misericórdia, que não tem nada a ver conosco. Não é a nossa ação social. E ela estava muito bem cuidada. Um trabalho fantástico. E eu falo, essa gente é abençoada, porque estão a abençoar alguém que nem é da religião e nem pratica a religião deles. Percebe? E tem muita coisa boa. Resumindo, eu coloquei, e quando eu fui mostrar esse sonho, coloquei no papel, mostrei ao David, ele disse, Eliseu, fantástico, mas eu tinha escrito alguns apontamentos sobre a arte, porque a arte move o coração, não tem como você renegar, não é? Não há como renegar isso. E eu coloquei, falei assim, mas parece que há aqui uma divisão, tem que focar. Então agora vai fazer um exercício. Pega essas duas folhas, né, e vai transformar numa página só. Aí é o mais difícil. E foi aí que aconteceu no inesperado, porque o meu coração estava muito mais voltado para as artes, para fazer o que eu sabia fazer, para fazer aquilo que o meu coração ardia. E nem a família faz parte, né? É um ensinamento, pastor de família, mas aquilo fazia arder meu coração. E eu larguei aquilo tudo. E hoje já passou por mais de 300 jovens por essa associação. Amém. Já tivemos tantas coisas que fizemos juntos. Já nasceu uma igreja nepalesa, uma igreja que eles fazem a liturgia, o culto em inglês, em nepalês, e já tem várias igrejas por causa que eu dei aquele passo. Eu comecei novamente. Então, eu acredito que o ser humano tem que recomeçar muitas vezes. A palavra de Deus nunca volta vazia. E só queria dizer uma coisa sobre isso. É incrível. Depois disso, nós tínhamos um caminhão que nós andávamos de norte a sul de Portugal, e esse caminhão se transformava num caminhão-palco. Foram vários teatros, foram músicas, foram concertos, ali no meio das praças. Algumas vezes nós fizemos, demorava mais ou menos quase 2 horas para montar o espetáculo todo. E algumas vezes tínhamos ali 10 pessoas, algumas vezes, outras vezes tínhamos mais pessoas, mas teve uma vez que foi só uma pessoa. E houve a conversão, foi 100%, porque aquela pessoa se converteu ao Senhor. Não sei o que acontece, percebe? Então, o que nós fazemos tem a ver com o que a palavra de Deus diz, que é nós semeamos, né? Nós plantamos, né? Semeamos, mas outros vão regar, né? Mas tudo esse processo aqui é feito pelo Espírito Santo. Sim. É porque nada é sobre nós, né? É tudo sobre Ele. É Espírito Ele. Santo. Então, assim, se faz uma obra, quem vai trabalhar no coração é o Espírito Santo. Eu lembro até hoje ensinamentos que eu recebi na minha infância, que foram toda a minha base, né? Eu louvo a Deus pela minha família, porque, assim, nossos pais compraram, cada um recebeu uma Bíblia alemã, a gente sentava ao redor da mesa, todo mundo lia até os versículos, até concluir o capítulo, depois orava e depois nós íamos dormir. Essa base que eu recebi é o que me sustentou durante muitos anos e continua me sustentando. Então, eu recebi ensinamentos tão fortes, tão profundos, que até hoje o Espírito Santo usa para me edificar. Então, a gente lança uma semente,
de manhã, à tarde, à noite, você não sabe qual vai germinar. Então, assim, também não é nosso papel. O nosso papel é ser o condutor, é como essa garrafa, né? Essa garrafa leva a água até mim, traz a água até mim. Então, esse é o nosso papel, porque senão a glória fica para a gente, né? E a glória não é nossa. E eu sempre cito aquele texto da Bíblia que fala em Coríntios, que quando a gente faz com a visão de reino, que seja para a glória do Senhor, você vai chegar no céu, vai ter um monte de estrela na sua coroa. Agora, quem faz para se autopromover, usa a arte para ter sucesso, ser famoso, para ficar rico, pode até ficar rico, tá tudo bem, mas não pode ser o propósito principal, né? Porque até para você produzir precisa ter dinheiro, né? E ter qualidade, mas esse não é o nosso propósito principal. É fazer. Agora, quem faz dessa forma para se vangloriar, não, sou eu que faço, eu sou o cara, não sei o que lá, vai chegar no céu e vai virar tudo palha. E vai queimar tudo. Talvez não chegue. Renato, espero que não. O Renato, não pode. O Renato está aqui a olhar para mim e eu vou terminar, Adiel meu Deus. E Verônica. Eu tenho que pedir que pudesse falar alguma coisa, já que nós podemos falar bastante, talvez olhando para aquela câmera, falaste alguma coisa em relação a o que nós podemos fazer como cristãos. Qual é a ponte? O que nós podemos oferecer ainda, pensando num contexto cultural, né? O que nós podemos oferecer ainda a essa sociedade? Eu ganhei um presente, né? Porque eu estou aqui me contendo, né? Com as emoções, né? Do meu amigo, meu irmão, que chegou nessa terra aqui realmente com propósito e missão. Tá diante da Verônica, né? Depois de tanto tempo de construção, né? Dessa relação de amizade e deste alvo, né? Mas eu fiquei com essa parte muito interessante. Eu estava aqui, falei, como é que eu vou colocar esse assunto em ordem? Por quê? Porque você viu que eu, por exemplo, eu não é que eu tenho dificuldades, mas eu não uso no meu contexto. É assim, no versículo tal, no capítulo tal, eu não uso isso. Então, onde é que eu me baseei? Uma coisa que me faz muito feliz. Eu aprendi a amar. É o amor que me move e que comove e que faz a gente olhar para o Adiel, assim, a gente conversando há quase um ano, eu falei, vamos lá, vai dar certo. E foi uma construção e com os amigos que a gente fala todo tempo, essa relação nossa aqui da construção que a gente está fazendo. Então, quando eu vou ministrar, podemos dizer assim, alguma coisa para alguém, eu falo de amor. Eu indico ela a se autoanalisar. Eu falei, todos nós, todos os dias, temos duas opções. A escolha é sempre nossa. Às vezes a gente não tem força para escolher a melhor. E às vezes a melhor não é o que a gente quer, entendeu? A melhor mas eu queria aquilo, mas o melhor é tu não ter aquilo. Entendeu? E aí, quando a gente aprende a ter o controle da vida e coloca a vida na palma da mão, aí você fala assim, sou eu que coordeno, né? Eu que mando, eu que falo, cala-te, porque está tudo na nossa mente. E essa segurança que a gente consegue adquirir através do olhar do amor, através do amar, e através as pontes que o amor pode construir, que o amor é Deus, entendendo? Você vê o maior amor que foi colocado diante da humanidade foi ele entregar a um filho para sofrer pelo que ele não fez, para livrar o que não tinha nada a ver. Então, assim, essa linguagem que a gente adquire no dia a dia, com os amigos portugueses, né? E hoje que nós temos cada vez mais amigos portugueses e eles gostam, né? Da forma como o brasileiro se coloca,
a forma de ser positivo ou de ter amadurecido na fé e podemos colocar assim, ser mais, vamos lá. Então, esse amor, né, que nos move, né? e é por causa desse amor que nós estamos aqui nessa mesa hoje, acreditando que o nosso amor, que exala, que vem do alto, que passa por nós, vai alcançar vocês também. Então, é tudo sobre isso, é tudo sobre o amor. Renato, faz favor, que deixa aí, se tem aí um projeto que vocês estão envolvidos, mas com a Adiel, não sei, o que nós desenvolvemos aqui é uma extensão da nossa expertise, da nossa experiência, né, com a comunicação do Brasil. Eu, por exemplo, trabalhei, acho que eu já considerei aqui na Rede Globo ali por volta de 12 anos, fiquei mais 6 anos na constituição da Escola de TV do Wolf Maia, em São Paulo, e a gente está trazendo uma experiência diferenciada, construindo pontes através de roteiros sensíveis, inteligentes, e essa nossa emissora de comunicação, ela cuida, por exemplo, de outras programações, como a gente está responsável por toda a produção da gravação do DVD internacional da cantora Joelma, né, do Pará, e nós vamos aproveitar para falarmos as belezas e a cultura do Pará, o que Portugal influenciou o Pará e o que nós temos de bom para se envolver, para conhecer, então, pela parte turística. E eu vejo assim exatamente o cuidado, né, subjetivo ou direto, de Deus em reunir as pessoas, inclusive, que se movem e falam dele de diversas maneiras. Então, a nossa arte, que é lá pela Rede Por TV, nós estamos baseados lá em Ponte de Lima, na aldeia de Freixo, na Rota 306. Temos lá um café, mas não somos cafeteria. Temos um espaço, um salão, e não somos restaurante, mas servimos deliciosas coisas ligadas à gastronomia. E temos um espaço externo com lago, com churrasqueira, campo de futebol. E ali é onde a gente desenvolve e vai continuar desenvolvendo ali durante bons tempos. Nosso contrato é longo. Um pouco desse convívio, dessa história, né, de viver bem. E aí nós vamos passando esse amor, essa alegria e essa diversão. E quando for ver, a conversão. É isso. Aí esse que é o caminho que a gente mais ou menos está trilhando, com a chegada agora do nosso amigo Adiel, na condução desse texto, desse roteiro e dessa direção, da Verônica, que é nossa parceira, assessoria de imprensa melhor do que ela, é impossível. Então, ela está dentro dessa estrutura também. E agora, passando por aqui, um privilégio estar conversando com a sua pessoa, a sua personalidade, toda a tua história que já tem, conduziu muito bem essa entrevista e toda essa técnica. Parabéns, isso mostra realmente a glória de Deus. Parabéns. Obrigado. Foi um prazer, Adiel, foi escutar algum pouco do contexto da sua vida. Renato também, da Verônica, que já conhecia e já estive várias vezes com ela. É um prazer, fiquei muito enriquecido. Sei que vou ler alguma coisa sobre vós. Vou passar lá em cima quando agora em setembro, agora vou para Monção, passo lá para conhecer o espaço. Estamos também de portas abertas também do que vocês precisarem também, tá bem? Um grande abraço ao nosso pessoal que vai ver e ouvir melhor também esse podcast, e volte para trás, rebobinem, sei lá, faça alguma coisa e vejam as partes mais interessantes. Acho que é quase muito difícil as pessoas hoje ficar às vezes 40, 50 minutos a ver o podcast inteiro, mas vejam partes, vão ver aqui um pouco da história do Adiel, o contexto histórico do Renato, aquilo que a Verônica tem feito. Acho que isso enriquece muito, faz sonhar, que as pessoas possam deixar o coração sentir, melhor sentir o coração e sonhar novamente. Nada está perdido. Nada está perdido. Às vezes pensamos que, olha, chegou ao meu fim. Não. Uma história
da bíblica fala sobre homens e mulheres que já não podiam dar mais nada, não tinham mais condições de fazer mais qualquer coisa, e Deus falou assim, ainda não é o fim. Temos uma reticência ainda para acontecer. Abraão, Sara. Abraão já era idoso, Abraão, Moisés Sara, mas era todos, idoso. boa parte não deles. Não tem ninguém aqui para fugir disso, Exatamente. não. Então, Nós somos quase idosos. Exatamente. Quase. Mas agora existe a quinta ou a sexta idade. A terceira já não faz parte nem a quarta. Eu não conhecia. Adiel, muito obrigado. Verônica, Renato. Obrigada, Pessoal, obrigada. muito obrigado. Passo por lá. Obrigada. Foi um grande prazer. Deus abençoe.